1 Pedro, irmãos, capítulo 3, versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tomando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios de não falar engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Amém, queridos? Amém. Até aqui. Queridos irmãos, eu comecei a comentar com os irmãos esse trecho do versículo 8 ao versículo de número 12. E semana passada não estive aqui, porque tive que ir ao templo central, convocado pela diretoria da nossa igreja. Mas eu louvo a Deus pela vida do evangelista Eduardo, que trouxe uma palavra abençoada, né? Graças a Deus por isso. Que bom, irmãos, que nós temos homens de Deus, né? Nossa igreja, que podem fazer a obra perfeitamente. Mas, dando continuidade ao que eu comecei a falar naquela semana passada, eu disse aos irmãos que esse trecho do versículo de número 8 ao versículo de número 12, ele fala basicamente acerca de relacionamento entre os irmãos. E aqui, do versículo de número 8 ao versículo de número 12, nós podemos extrair 4 verdades, 4 grandes lições nós vamos extrair aqui. No primeiro culto, eu fiquei apenas na primeira lição, quando eu falei acerca do relacionamento entre os irmãos, do versículo de número 8. E dentro do relacionamento entre os irmãos, eu trouxe alguns aspectos, como por exemplo, a unidade de pensamento. Também falei acerca da compaixão, do amor fraternal, da misericórdia e da humildade. E hoje, queridos, eu quero dar continuidade falando sobre o relacionamento com os inimigos. Porque se no versículo 8 nós temos aqui o relacionamento com os irmãos, no versículo de número 9, pelo contexto do versículo de número 9, nós vamos deduzir que está agora nos instruindo o apóstolo Pedro acerca de como deve ser o nosso relacionamento com os inimigos. Porque ele diz assim, não tomando mal por mal. Ou seja, ele está chamando a atenção que alguém faz mal e nós não podemos retribuir com mal. Ele está dizendo, não tomando mal por mal ou injúria por injúria. Não é? Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fossem chamados. Nós vamos aqui, eu quero dividir isso aqui em 2 partes. Primeiro, eu quero falar com os irmãos, a primeira parte do versículo de número 9, onde ele diz assim, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, não é? Antes, pelo contrário, bendizendo. Primeira coisa que nós vamos ver aqui é que ele fala acerca da nossa reação. Quando ele diz assim, não tomando mal por mal, ele está fazendo menção a uma das leis da física, né? Lá de Isaac Newton, da lei da ação e da reação. Para cada força aplicada, há uma resposta de mesma intensidade, direção e sentido contrário, para quem estuda física. Ele está dizendo assim, não tomando mal por mal. Ou seja, ele está chamando a atenção de como deve ser a nossa reação a algumas atitudes que são tomadas em relação a gente. Por exemplo, aqui os cristãos, os destinatários da carta do apóstolo Pedro, eram cristãos que estavam dispersos por todas as regiões do mundo e eles estavam ali sofrendo perseguições.
Eles estavam ali sofrendo perseguições das mais terríveis que os irmãos possam imaginar. Inclusive as pessoas estavam falando mal acerca dele. Falavam mal e faziam mal contra ele. Tanto falavam como faziam. Aí o apóstolo Pedro diz assim para eles, presta atenção com uma coisa interessante. Primeira coisa, que eu não vou falar agora, vou falar daqui a pouco, é que a gente precisa entender que nós sempre vamos sofrer perseguições, sempre vamos sofrer lutas no mundo onde nós estamos. Sempre vamos sofrer. A grande questão é como nós vamos reagir. Porque é o seguinte, ó irmão, se eu reajo a uma afronta da mesma maneira que uma pessoa que não tem Deus reage, qual é a vantagem que tem de ser crente? Você concorda comigo? Por exemplo, uma vez uma pessoa disse um negócio que eu achei interessante. Porque ele disse assim, irmão, para falar mal da gente, basta a gente estar vivo. Mas não é verdade? Para falar mal da gente, basta a gente estar vivo. O vizinho fala mal, quem trabalha na fábrica, você acha que os colegas só falam bem uns dos outros? Não é? Quem trabalha no comércio, todo mundo amigo, todo mundo ali, irmão, ninguém fala mal de ninguém. Não, irmão. E na igreja também. Na igreja também, ó, vão falar mal da sua roupa, vão falar mal da sua voz. Hoje eu fui levar a Marinho para um lugar ali, e eu precisei falar com a moça que cuidava do lugar. Eu disse assim, quando é que eu tenho que pagar a próxima parcela? Aí ela disse assim, meu, como um homem desse tamanho, a voz é tão fraquinha. Aí eu disse, mulher, quase que eu dizia, corta um pedaço da sua língua, porque eu estou rouco. Mas ela já falou mal da minha voz, como quem disse que eu tinha voz fina com o meu tamanho. Mas era porque eu estou rouco, né, irmãos? Na igreja vão falar da maneira como você canta. Quer ver, ó? Nunca alguém veio querer cantar melhor que o senhor. Você já viu, tem um da que ninguém canta. Quando eu cheguei aqui, só cantava em 304, todo culto. Expressando toda a dor. Ainda cantava errado. Aí eu disse, vou ensinar umzinho da harpa para o povo. Aí comecei a cantar umzinho diferente. Não cantava em 442, comecei a cantar. Breve no céu. Aí no outro culto chegou um irmão com a harpa partiturada. Nem sabia ler a partitura, nunca estudou nota musical. Aí disse assim, irmão, vamos cantar o hino que Deus colocou no meu coração. E no 442 saiu o hino todinha para mostrar a vocês como canta. Eu digo, mas já pensou, abençoado. Basta a gente estar vivo, irmão, para falarem mal da nossa roupa. Nunca falaram mal da sua roupa? Nunca disseram, olha só, que de mim, né, já falaram e eu não estou nem aí. Olha o terno do pastor, né? Camisa azul, gravata vermelha, terno cinza. Parece que Thaisa não está mais olhando para ele. Eu nem quero que ela olhe. Tem dia que eu me arrumo como hoje, ó, e fujo. Antes que ela diga, vá trocar essa gravata, eu já fugi, já estou na igreja. Né? Mas depois só vem a reclamação. Vão falar mal. Agora é o seguinte, ó, preste atenção. E tem mais. Eu estou falando de falar mal, coisa boa. E quando vem as injúrias? E quando começa a falar o que você não fez? E quando começa a lhe julgar pela aparência? Alguém aqui está isento de passar por isso? Agora, o que o apóstolo Pedro está chamando a atenção é a forma como nós vamos reagir a isso. O mundo reage de uma maneira, mas nós temos a obrigação de reagir de uma maneira diferente. Aí ele pega e começa a dizer, ó, você não pode tomar mal por mal ou injúria pela injúria. Antes, pelo contrário, você tem que bem dizer. Ou seja, é o contrário. Eu sei que está falando mal de mim, mas quando eu vou me referir, eu digo, é uma bênção. Pode chamar para pregar na sua igreja. Nunca falou mal de ninguém. Né? Isso não é hipocrisia santa. Pode chamar para louvar, um grande cantor. Nunca afrontou ninguém cantando. É verdade. Né? Um grande irmão se comporta, dá glória, adora. É um exemplo, não é nem um desengrejado. Né? É verdade. Porque é o que o apóstolo Pedro está dizendo. Me diga uma coisa, irmão. Outro dia eu falei aqui, eu sou nordestino. E os irmãos já sabem disso. E lá no Nordeste tem uma coisa interessante. Conhece João? Aí a pessoa vai responder para mim, João, aquele que a mãe traiu com Pedro, e que teve outro filho com ele em tal lugar, né? E que não pagou o aluguel quando morou em tal lugar.
né? E que comprou também na mercearia de Cicrano e está devendo até hoje, e que roubou naquele dia e começa a falar um monte de defeito. São pessoas que não têm Deus na vida. Agora, nós que somos crentes, a Bíblia está nos chamando a atenção, né, irmão? Comece a bem dizer. O nosso papel é bem dizer. Nós não fomos chamados para falar mal de ninguém. Nós não fomos chamados, irmãos, para injuriar ninguém. A Bíblia está dizendo para a gente, antes você faça o seguinte, antes você bendiga, pelo contrário das pessoas do mundo que falam mal. As pessoas devolvem mal por mal. Falou mal de mim, se prepare. E quando eu pegar, né? Quando eu pegar, falou mal de mim porque quis, agora vai apanhar. Né? Me caluniou porque quis, agora se prepare. Que eu vou botar seu nome na boca do sapo. Isso aqui não tem Jesus. O crente em Jesus, os apóstolos, eles ouviram de Jesus uma coisa interessante. Quer ver? Abre sua Bíblia aí. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5, lá no Sermão do Monte. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo de número 44. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Ela diz assim, a segunda parte, mas eu vou ler todo o versículo. Versículo 44 diz: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Aí ele diz assim, é Jesus falando aos discípulos. Jesus estava no monte proferindo o sermão. Aí ele diz assim, o versículo 43 diz, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Aí Jesus diz, eu, porém, te digo. Ou seja, eu digo o contrário. Eu não chamei ninguém, Jesus está dizendo aqui, que não chamou ninguém para aborrecer ninguém. Ele não chamou o discípulo para aborrecer inimigo. Quer ver uma coisa? Antes da gente ler de novo o versículo 44, me diga uma coisa. Como é que você vai ganhar as pessoas para Jesus? A primeira vez que a gente fez uma evangelização aqui, eu recebi umas 15 mensagens no meu celular pelo WhatsApp me xingando. Os vizinhos ficaram com raiva da evangelização, do carro de som. Aí chegavam com um crente e diziam, eu não gostei daquilo, está limpo o pastor, e dava o meu número. Aí eu recebi a mensagem, eu recebi um xingamento. Aí eu digo, não, vou fazer um negócio, vou começar a visitar esses comerciantes. Aí comecei, primeiro fui do bar até lá em cima. Cheguei, me apresentei como pastor da Assembleia de Deus e vim orar por você. Sei que uma oração, ninguém negou a oração. Depois eu fui do bar para frente, orando pelos comerciantes e tudo. Começaram a me chamar, pastor, está precisando de quê? Tem umas cadeirinhas coloridinhas ali no departamento infantil, as irmãs que cuidam lá das crianças. Aquelas cadeiras, chegando no comércio, disseram, pastor, está precisando de cadeira para as crianças? Eu vou doar. Pronto. Está precisando de papel para as crianças? Eu vou doar. Porque é o seguinte, Jesus está dizendo, eu não chamei ninguém para aborrecer inimigo, não. Quem tem briga, intriga com o vizinho é quem não tem Jesus. Nós temos Jesus. Aí Jesus diz no versículo 44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Olha o que ele está dizendo, bendigam os que vos maldizem. Ou seja, a atitude de vocês é diferente. Aí ele vai dizer assim, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. O apóstolo Paulo também, quando ele estava ensinando, lá na sua carta aos Romanos, abra aí Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo 12, versículo de número 17. Romanos 12, versículo 17. Diz assim, olha que coisa interessante. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Somente a primeira parte. A ninguém torneis mal por mal. Tornar é o que, irmão? A ninguém torneis. É devolver. Tornar é devolver. Né? Uma coisa que torna é uma coisa que foi e tornou. Voltou. Aí ele diz, a ninguém torneis mal por mal. Ou seja, é um ensinamento para a gente. Quer ver uma coisa? 1 Coríntios agora, capítulo de número 4, versículo de número 12.
Olha como a Bíblia é bonita. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12. Diz assim, ó. Diz: e nos fatigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Aí olha o que é que diz a segunda parte. Somos injuriados e bendizemos. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Somos injuriados, mas o que é que a gente faz em troca? A gente devolve a mesma injúria? Você imagina como é feio um crente caluniando o outro. Não é, irmão? Que coisa feia. Eu falo assim porque eu sei que aqui não tem ninguém que faz isso. Mas que coisa feia. Dois crentes se reunir para falar mal de outro. É ou não é feio isso? É feio, irmão. Jesus está olhando do céu, fazendo assim, ó. Meu Deus, ó, meu servo. Era para me inclinar para ouvir o louvor, o clamor deles, não é? Mas eu, no entanto, ó, estou balançando a cabeça. Preste atenção uma coisa interessante, irmãos, que eu anotei aqui. Quer ver uma coisa? Eu vou resumir isso aqui, vou dizer a primeira parte, toda a primeira parte do versículo 9. Vou voltar lá em 1 Pedro. Primeira parte do versículo 9, que ela está dizendo assim, ó. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo. Preste atenção uma coisa interessante. Quem é, irmão, que retribui o bem com o mal? Você faz o bem, e a pessoa retribui com o mal. O que a gente pode dizer dessa pessoa? A pessoa que retribui o bem com o mal é uma pessoa perversa. É uma pessoa que não tem Deus no coração. Não tem o Espírito Santo com ela. Nós não podemos nos assemelhar aos perversos. Porque os perversos nem fazem o bem, eles devolvem com o mal. Né? Eu não estou dizendo que isso não aconteça conosco. Por que não dizer que diariamente acontece com todos nós? Quantas pessoas o Senhor já fez o bem e devolveram com o mal? Mas nós somos crentes. Não podemos ser perversos. Quer ver outra situação? São pessoas que retribuem o bem com o bem, ou o mal com o mal. Se fizer bem para mim, eu vou fazer bem. Se fizer mal, eu vou fazer mal. Está correto? Está errado. Porque aquela pessoa que quer ser juiz, ele quer julgar. Não é, irmãos? Jesus não colocou juiz na sua casa. Nós temos advogado. Tem um promotor aí, um ilustre representante do Ministério Público, mas ele está condenado. Que veio acusar, ele está condenado já. Não é? E o juiz, ele só vai vir no dia do juízo. Quem somos nós para julgar? Não, peraí, se Jonas me fizer bem, ele está bem. Ele vai receber o bem. Agora faça mal para uma coisa. Isso é uma coisa para a nossa maturidade cristã. Ó, irmãos, nós estamos lidando com pessoas. Nós somos um grupo de pessoas aqui. E é como um casamento. Por exemplo, todo mundo sabe, a mulher tem uma semana de loucura durante o mês. Ele fala durante os encontros de casais. Uma semana de loucura no mês. Ou fica triste, ou fica bravo, ou fica de algum jeito. O homem tem 30 dias de loucura. Não é? Tem jantar na mesa, tem roupa lavada, tem sabonete, não é? Tem toalha nova, tem tudo nas mãos. A mulher fez tudo. Aí ele acorda mal-humorado. Café da manhã está pronto, mas ele está mal-humorado. Vai entender? Nós lidamos com pessoas. Quem aqui não já foi surpreendido com a atitude de alguém? Agora você precisa estar preparado. Meu Deus, eu fui com a melhor das intenções. Teve um irmão aqui uma vez, tem uma mesinha, você já viu aquela mesinha que fica na subida? Você presta atenção que a parte da frente dela tem uma rodinha assim, de ferro. E a parte de trás não tem. Aí eles usavam aquela mesinha para a escola dominical. Teve uma época, não foi, que eu disse ao irmão que cuidava da escola dominical, que ele pegava a mesinha, botava aqui, e quando ia botar lá atrás, botava com o ferrinho virado para a parede. E quem, né, Thaisa diz que tem uma história de um toque, que eu saio depois colocando milimetricamente as coisas no lugar. Aí eu falei com o irmão, aquele enfeitezinho da mesa é para ficar para frente. Sim, tá certo, pastor. É porque todo domingo o irmão bota virado. Eu boto virado? Bota.
Eu vou virar bota. Não, pode virar não. Não, bota, irmão, sei se eu coloco. É só ter cuidado, não tem nada demais. Não, não sou mais um superintendente. Plá, jogou a pasta no chão e fez uma rebuliço ali, uma confusão. Foi ou não foi? Estou exagerando alguma coisa? Foi uma confusão porque eu pedi para colocar um enfeitezinho da mesa para frente. Agora eu estou falando isso para os irmãos entenderem que nós lidamos com pessoas. Então o que é que eu vou fazer com o irmão? Vou expulsar ele da igreja? É lógico que eu não vou deixar de ser durão, né? Eu digo, não, rapaz, só falei da mesa. Não, mas eu não aceito. Então, meu amigo, vai orar um pouco. Não venho mais na igreja, eu vou as coisas, tal. Fui lá, arrumei a mesa, depois fui atrás. Né? O papel do pastor, fui atrás. Mas pastor, é para deixar morrer. Não. Se Jesus fizesse isso com a gente, se Jesus só fizesse o bem com a gente quando a gente fizesse o bem para ele, quem estaria de pé, irmão? Diga aí, Jesus dizendo, eu só vou fazer o bem agora, quando o mal eu fizer o bem. Na hora que ele pecar, né, eu vou fazer o mal. Pecou, leva um raio na cabeça. Será que o mal tem cabeça ainda? Né, irmão? Mas é verdade. Agora tem um detalhe interessante, você observa. Retribui o bem com mal e perversidade. Retribui o bem só quando tem o bem ou o mal, quando tem o mal, isso aí é querer fazer justiça com as próprias mãos. É o pecado de Satanás, que é tomar o lugar de Deus. Agora tem a terceira ocasião, que é retribuir o mal com o bem. Agora eu vou dizer para os irmãos, retribuir o mal com o bem, eu vou usar uma linguagem dos jovens, é para os fortes. Porque só tem capacidade de retribuir o mal com o bem quem tem a presença do Espírito Santo de Deus no coração. E é o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Retribua o mal com o bem. Né, irmão? Vamos aprender. Isso é uma coisa para amadurecer a nossa fé, o nosso coração. Né? Alguém vai falar mal de você ainda, pode esperar. Alguém vai ter uma reação contra você inesperada. Mas depois vem ali como se nada tivesse acontecido. Né? Perdoa, o céu é melhor. E vamos continuar a caminhada, fazendo a obra de Deus. Não é verdade, irmãos? Agora a segunda parte, porque a segunda parte diz assim, ó, primeira parte é algo que vai transcender o entendimento das pessoas. Não é qualquer reação, é a reação transcendental. O que é uma reação transcendental? É uma reação que foge do entendimento. Mas como é que pode? O cara chegou lá, botou o dedo na cara do pastor, falou um monte de coisa que não era verdade. E o pastor ainda foi lá e deu referência boa dele. Ainda deu a oportunidade para ele cantar domingo. É porque, irmão, o pastor tem o Espírito Santo de Deus. E na verdade, se acontecesse com qualquer um da gente, a gente ia fazer isso também. Porque a nossa reação não é igual à reação do mundo. A nossa reação transcende a reação do mundo. Ela é maior, ela é superior, porque ela vem do céu. Agora tem outro detalhe aqui. Além da reação transcendental, tem a bênção. Porque o versículo 9 diz assim, ó. Quando diz, antes pelo contrário, bem diga, sabendo que para isto fosse chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Agora, que eu tenho uma reação superior à reação do mundo, o que é que vem por consequência? Vem por consequência a bênção. Mas pastor, vem por consequência a bênção? Vem. Quer ver? Eu vou ensinar para vocês. O Espírito Santo de Deus está olhando para a gente. E você já ouviu falar que o Espírito Santo de Deus tem sentimento? Já? Isso é falado na escola dominical. O Espírito Santo de Deus tem sentimento. Ele se alegra quando nós somos fiéis a Deus. E ele se entristece quando nós somos infiéis. Você imagina, quando o Espírito Santo olha para a gente assim, irmã Francineta, aí diz, a reação dele é transcendental. Transcende a reação dos homens. O que é que ele vai dizer? Me agradei dele. O que é que ele vai receber em troca? A bênção. Porque o Espírito Santo feliz vai se aproximar dele. E aqui tem uma coisa interessante no versículo 9, que ele fala assim, ó, sabendo que para isto fossem chamados. Nós fomos chamados para bendizermos. Aí a Bíblia diz, para que por herança. Preste atenção, tem uma palavra aqui, né, irmãos?
O sofrimento faz parte da vida do cristão. Todos nós sofremos. Todos nós sofremos. Agora, aqui nessa linha de pensamento do apóstolo Pedro, ele acrescenta uma coisa, que é a palavra herança. Preste atenção uma coisa interessante, que ninguém trabalha para receber uma herança. Você vai observar que a herança é um presente. Você concorda comigo? A herança é um presente. Você trabalhando ou não, se você tem uma herança para receber, você vai receber. Se você tiver direito a ela, você vai receber. A herança é um presente. Quer ver uma coisa? Eu vou ensinar uma coisa para vocês. Disseram uma vez para mim assim, um colega do ministério falou: Pastor Mário, por que o povo da igreja não me dá presente? Eu digo: você dá presente a eles? Aí ele disse: não. Eu digo: comece a dar. Mas eu não tenho dinheiro. Eu digo: rapaz, faz o seguinte, eu passei outro dia lá no Compre Forte e eu vi uns fardos de caixa de fósforo para vender, bem baratinho. Compra um fardozinho de caixa de fósforo e enrola as caixinhas de fósforo num papel de presente. Quando for no aniversário do pastor Dimas, tu chega lá e diz assim: ó pastor, eu não tinha dinheiro para lhe dar assim uma Ferrari, né? O que a gente diz, né? Toda vida, né? Dar uma Ferrari, um terreno. Aí eu comprei essa caixinha de fósforo para o senhor, esse presentinho. Eu espero que o senhor goste. Aí ele está dizendo ali que vai fazer, vai soltar uma bomba. Vai usar para soltar uma bomba, né? Mas olha só onde está o coração do homem de Deus. Mas você observa, no aniversário do Jonathan, vai lá e dá uma para ele também. Dá uma para o Paulo, né? Dá lá para Thalitinha, para Elias, para a irmã Fernanda. Para todo mundo que é aniversariado, tu dá uma caixinha de fósforo daquela. Sabe o que vai acontecer? No dia do teu aniversário, pode prestar atenção que vão lembrar de você. O irmão não vai ter uma Ferrari também para lhe dar, mas ele vai arrancar um saco de mandioca do quintal dele e vai trazer para você. Verdade. Ele não vai ter, né? Não vai ter dinheiro para comprar uma roupa de marca. Não sei nem dizer o nome da marca da roupa. Mas ele vai passar, né, lá no quintal dele, vai arrancar um monte de maracujá e vai trazer para você. Pronto. Você vai receber um monte de presente. Um dia eu recebi, teve um ano que eu recebi 2 galinhas, uma palma de banana. Verdade, recebi um monte de presente inusitado. E comi tudo com muita alegria. Macaxeira, linguiça, milho, pamonha, pão caseiro. Thaís está listando ali, né? Ganhei tudo no aniversário. Como é o nome daquela frutazinha? É a fruta do conde? Não. É melão de São Caetano. Ganhei um saco de melão de São Caetano. Pronto, Thaís comeu tudo igual, procurei, não tinha mais nenhum. Né, não? Verdade, roubou minha bênção. Mas não é, queridos? Da mesma maneira, eu estou falando da herança. Porque a Bíblia diz assim, ó, a herança que é um presente que nós merecemos receber. E a Bíblia está dizendo assim, ó, que nós temos que, quando a Bíblia fala que, quando o versículo 9 diz, sabendo que para isto fosse chamado, para que por herança, a Bíblia está dizendo assim, ó, se você merecer, você vai receber a bênção. Sabe por que as pessoas não recebem a bênção? Eu vou falar, não estou me referindo a ninguém pessoalmente, mas eu estou ensinando a Bíblia. Você percebe, pastor, eu vou para todos os cultos, pastor, eu participo disso, daquilo, eu faço isso, eu dou aquilo, não sei o que, mas não refreia a língua. Devolve mal por mal, injúria por injúria. Aí o Espírito Santo se entristece do mesmo jeito, né? Seja por atitude ou por palavras, o Espírito Santo vai se entristecer do mesmo jeito. Mereça a bênção, porque o versículo 9 está dizendo lá no final, para que por herança alcanceis a bênção. Ou seja, a bênção precisa ser alcançada. E eu quero crer que todos nós estamos lutando para alcançarmos a bênção de Deus. Porque ser crente é uma luta, é uma luta diária. Não é um negócio fácil, é uma luta diária. A gente tem que merecer, que alcançar, que lutar por ela. Eu vou lutar pela bênção. Aí está o mundo todinho falando mal de mim. Mas eu estou na bênção, meu irmão. Quanto mais falo, mais eu estou cantando o hino 442. Quanto mais falo, mais eu estou cantando no círculo de oração. Quanto mais está injuriando, mais eu abro a Bíblia e estudo para pregar no domingo. Né? Está lá o irmão
povo não é assim, quanto mais injuria, mais eu pego o trombone e toco no domingo, quer nem saber, meu irmão. Por quê? Porque o povo está lutando, eu vou dizer para quê? Vocês querem saber? Digo amém. Amém. Eles estão lutando para ir para o inferno. Esse calor que a gente está passando aí, você imagina, tem hora que fica insuportável. Você imagina esse povo que quer ir para o inferno. Não pensa isso? Estão lutando para ir para o inferno. Agora eu estou lutando para alcançar a bênção. Eu estou lutando para alcançar a bênção. E em nome de Jesus, eu vou conseguir a bênção de Deus sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Parece que a voz está ficando boa. Sabe? Eu estou lá no coral. Parece que a voz está melhorando. Né, irmãos? É verdade. Então nós vamos lutar para receber a bênção. Agora olha o versículo 10 e o 11. Porque o versículo 10 e o 11 diz assim, ó. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os lábios que não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Você vai perceber aqui, agora a terceira verdade que eu quero falar para os irmãos, está falando da nossa postura diante da vida. Você vai ver uma coisa aqui que eu vou dizer aos irmãos. Embora a nossa vida, o cristão, a nossa vida, eu quero crer que o coração de todos vocês está focado na volta de Jesus. O coração de todos nós está focado na volta de Jesus. Agora a gente precisa tomar cuidado, sabe por quê? Porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos alienar com coisas desse mundo. Nós vamos ser alienados com coisas desse mundo. Quer ver uma coisa, pastor? Eu sou crente, mas não sou de ferro. Eu sei que vocês nunca ouviram isso, é só o pastor que escuta isso. Pastor, eu sou crente, mas não sou de ferro, pastor. Me perdoe, mas em dezembro, se eu não tirar uma foto sentado no colo do Papai Noel, meu ano não foi bom. Né, irmão? Sabe o que é isso? Alienação do mundo. Alienação com as coisas do mundo. Eu não preciso de Papai Noel para ser feliz. Eu preciso do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu não preciso, é verdade, irmão. Não estou falando isso por hipocrisia, eu estou ensinando os irmãos. Já pensou? Eu preciso crer, irmão Paulo. Eu preciso colocar a meia lá na lareira da minha casa. E o senhor tem que ir lá e colocar um presente. Porque se amanhecer o dia 25 e não tiver um presente na meia, meu Deus, né? Me mata. Porque isso é alienação com coisa do mundo. Quer ver uma coisa? Nós amamos as pessoas. Mas amar as pessoas não significa ser conivente com o erro delas. Quer ver uma coisa, irmão? Todo mundo que chega a essa igreja, ninguém pode me acusar de não dar oportunidade às pessoas. Vocês são testemunhas. Aceita Jesus com pouco tempo, diz assim, pastor, eu quero cantar. Pega o microfone, pega, filho, canta. Se desviou depois é porque quis, mas nunca vai dizer que não teve oportunidade na casa de Deus. Nós amamos as pessoas. Agora, a maneira da gente pregar para as pessoas não é pegar o rapaz aqui em pecado, escandalizando tudo e dizer assim, meu filho, você é tão lindinho. Olha essa flor como é linda, é você no jardim. Não é? Você, meu Deus, deixa o bichinho pecar, não pode falar nada, né? Foi assim que Deus ensinou pela palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a gente está pregando, as crianças aprendem sobre as leis espirituais. Não é? O pecado separou o homem de Deus. Não é? Aí o homem precisa reconhecer a sua situação de pecador. Agora vem a provisão de Deus para a situação de pecado. Quando a gente está pregando, aí a gente diz, irmão, olha, nós vivíamos dominados pelo pecado. Agora Deus, por meio de Jesus, nos libertou da escravidão do pecado. E nós precisamos aceitar a liberdade da escravidão do pecado. Nós amamos, nós não agredimos as pessoas, mas nós temos que falar a verdade. Porque já pensou, você vai chegar, tá lá, o menininho,
fazendo as coisas erradas, e a gente vai chegar e vai dizer, continue no erro, continue fazendo assim. Jesus voltar, ele vai para onde? E o que é que adiantou esse alisado todo? O nosso papel é levar as pessoas para o céu. Aí a Bíblia agora ela vai falar da nossa postura. Preste atenção na nossa postura. Olha, irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Cuidado com o verão. Cuidado com o verão. E eu vou falar uma coisa sem medo. Se Jesus voltar, mulher que tiver de biquíni na praia vai ficar. Homem que tiver de sunguinha na praia vai ficar. Mas pastor, o pastor, cara, no meu papel, sou o pastor, eu tenho que dizer. Vício ainda é pecado. Homossexualismo é pecado. Você sabia, irmão? É verdade, mentir é pecado, falar mal dos outros é pecado. Se corromper com as coisas do mundo é pecado. Aí a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, a Bíblia está falando acerca da nossa postura. Nós não podemos nos alienar com as coisas da terra. Não é, irmãos? Embora a gente enfrente sofrimento, mas a gente, irmãos, não pode ser conivente com o sofrimento, se entregar a ele. Não é, irmão? Jesus ama a cada um de nós e ele quer nos ver felizes. E eu vou dizer uma coisa a você, a vida é um dom de Deus. Agora me diga uma coisa, o que é a vida? Eu vou viver. Vai viver, Eduardo, tu é novo, rapaz. Tu é novo, essa história está andando com a Bíblia na mão, terno gravado no calor desse. Não é para você não, rapaz, seja jovial. Né? Essa é a linguagem, seja jovem, faça ranguiloso, comece a falar gíria, usar palavrões no seu dia a dia. Não, meu irmão. Não, Senhor, a Bíblia Sagrada ela está dizendo, quem quer uma vida e ver os dons, refreia a sua língua do mal. A Bíblia Sagrada ela começa a falar, o apóstolo Pedro, ele começa a falar algumas coisas para a gente agora. Só tem vida quem tem Deus no coração. Anote isso aí, só tem vida quem tem Deus no coração. Quem não tem Deus pode pregar o melhor entretenimento desse mundo, mas sem Jesus não tem vida. Sem Jesus está caminhando para a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Cuidado quando vocês receberem convite. Meninos, vou olhar aqui para a mocidade que está aqui, os jovens que estão aqui. Vão receber convite. Vamos lá, meu irmão, tu vai para o culto hoje. Meu Deus do céu, vai ouvir o pastor abrir a Bíblia e ficar, ali atacando, fazendo pressão psicológica. Estou fazendo pressão psicológica não, estou ensinando e vacinando a minha igreja. E eu vou dizer uma coisa a vocês, sabe por que eu gravo a mensagem? Para depois todo mundo ouvir, e saber exatamente o que eu falei, e saber que eu estou falando com consciência. Estou falando com consciência, não estou falando de brincadeira. Preste atenção, uma coisa interessante. Quando fizer o convite, você vai analisar o convite. O convite glorifica a Deus? Se não glorifica a Deus, não é para a vida. Só é para a vida se glorificar a Deus. Abandona a tua igreja. Teve um novo convertido aqui que receberam os convites dos profetas aí, que não congrega aqui não. Que se congregasse eu corrigia. Que visitou, andou na casa dos novos convertidos, dizendo assim, Deus mandou te dizer, passe 3 semanas para você ir para a igreja para receber a bênção. Aí o novo convertido, acostumado, vinha na quarta-feira para o discipulado, ouvia a Bíblia, disse que se constrangeu, entrou no quarto dele e foi ler a palavra de Deus. Aí ele disse, abri minha Bíblia naquela passagem que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí comecei a folhear a Bíblia e só caí no versículo que falava da alegria de estar na casa do Senhor. Como que um profeta vem dizer que é de Deus e dizer que tem que passar 3 semanas sem ir para a igreja para receber a bênção? Esses convites precisam ser analisados. Não são convites para a vida, são convites para a morte. Me diga uma coisa, depois de um culto desse alguém morre espiritualmente? Só se quiser. Porque não tem motivo. Quer ver? Aí a Bíblia vai dizer assim, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, você quer amar a sua vida e ver os dias bons? Aí o apóstolo Pedro, ele dá 4 conselhos para a gente agora. Ele diz assim, ele diz, refreia a língua do mal,
e os lábios de falar engano. Aparte do mal, faça o bem, e busque a paz e siga. Ele fala quatro coisas. Duas coisas dessas aqui, duas coisas são coisas que nós precisamos evitar. E eu vou falar para os irmãos quais são. O que é que a gente precisa evitar? Aí a Bíblia diz, refreie a língua do mal. Né, irmãos? Eu vou fazer uma comparação aqui para não enrolar tanto nessa história. Que é refrear a língua do mal. Você sabia que a língua é um órgão extremamente poderoso? Com a língua as pessoas destroem a vida de outras. Com a língua pessoas botam outras na cadeia. Inocente ou culpado, mentindo, caluniando, fazendo tanta coisa. Eu estava pensando nisso hoje e eu lembrei que a língua, se ela não for bem educada, ela é como uma azorrague. Sabe o que é uma azorrague? A azorrague é um chicote que ele tem vários segmentos, tem várias pontas. E geralmente a pessoa que é castigada por um tipo de azorrague, ele é castigado para ele ser dilacerado. Porque no azorrague se colocava, em algumas versões, pedaços de ferro, em outras pedaços de osso, para quando o chicote bater, arrancar, rasgar. Por exemplo, Jesus ele foi castigado por um tipo de azorrague. Tem línguas que são como azorrague. Tem línguas que se referem a determinadas coisas para aí o apóstolo Pedro, sabendo da existência delas, ele fala para os crentes. Aí ele diz assim, ele diz, quem quer amar a vida, presta atenção no que ele diz, é para quem quer amar a vida. Você quer amar a vida? Diga amém. Amém. Você tem Jesus no coração? Diga amém. Amém. Aí ele diz, quem quer amar a vida e ver os dias bons. Aí ele começa a dizer duas coisas que a gente precisa evitar. Primeiro, refreia a língua do mal. A língua fere como uma espada. Né? Refreia a língua do mal, porque a língua destrói como fogo e mata como um veneno. Tem língua que mata, tem língua terrível. Tem língua que a gente ganha a alma e ela vai por trás e destrói, e mata. A gente conduz a alma à vida, ela conduz à morte. Isso é terrível. Não apenas as palavras, mas também os atos de um cristão devem evitar a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22 diz, abstende-vos da aparência do mal. Quer ver uma coisa? Também, irmãos, precisamos falar como um salmista. Eu vou ler aqui para vocês, no Salmo 141, verso 3. Para eu terminar essa parte aqui hoje, eu só tenho 15 minutos. Diz assim, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Diz o salmista no Salmo 141, verso 3. Olha o que ele diz, põe guarda, Senhor, a minha boca. Você lembra que eu falei outro dia de São Luís da Cooperativa? Foi o melhor vendedor de livro que eu já tive na minha vida. Era um vendedor de livro lá da universidade. Quando ele olhava para mim de longe, lá na cooperativa universitária, ele dizia, professor, tem um livro para o senhor aqui, o senhor vai gostar. Podia ir atrás que eu gostava mesmo. Ele sabia o gosto dos clientes. Mas São Luís ele tinha um problema. Ele era abençoado para falar mal dos outros. Aí um dia eu cheguei e disse, não, São Luís, se o senhor vai falar mal dos outros, nem fala mais comigo. Não, vou ficar do teu lado. Olha esse livro aqui, excelente. Foi fulano de tal, que é doutor lá na filosofia, que escreveu aqui, Abraão. Aí ele disse, sobre Abraão, maior mentiroso da história. Aí ele disse assim, sobre Jó, o homem mais frouxo que já existiu. Aí eu disse assim, mas São Luís, até que Abraão você está falando mal hoje aí. Não falo mais. Eu falei, gostou do livro? Mas ficou do meu lado assim mesmo. Gostou do livro? Gostei desse livro. Tem outro aqui para mostrar o senhor. Pode na boca. Você sabia que tem hora que a gente tem que fazer isso? Se for necessário, faça. Porque sabe o que está em jogo? Pela palavra de Deus está em jogo a vida e os dias bons. Quem quer, a Bíblia diz, amar a vida e ver os dias bons. Aí a Bíblia Sagrada está dizendo, o salmista diz, põe guarda, Senhor, a minha boca,
e vigia a porta dos meus lábios. Quer ver uma coisa? Segunda coisa que nós precisamos evitar. Primeiro, ele já sabe, refrear a língua. Segundo, não falar com dolo. O que é dolo? Existem dois tipos de crime: o crime doloso e o crime culposo. O crime culposo é aquele que é cometido por alguém que não teve a intenção de cometer. Quando alguém comete um crime, mas não teve intenção, é um crime culposo. Você vai ser condenado pela culpa. Agora, quando a pessoa comete um crime intencionalmente, ele é julgado pelo dolo, é um crime doloso. Ou seja, ele teve a intenção de cometer o crime. Aí a Bíblia está dizendo aqui uma coisa interessante. Versículo de número 10 diz assim: refreia a língua dos maus e os seus lábios não falem engano. Em outras traduções diz: os seus lábios não falem com dolo. Ou seja, os seus lábios não falem com intenção de não falar algo que seja verdadeiro. Quer ver uma coisa? Eu vou falar para vocês. Lábios que falam o que não está no coração. Lábios que agradam para bajular intencionalmente. Você imagina o filho pródigo. O filho pródigo é uma parábola, né? Se é uma parábola, nos permite fazer algumas interpretações que não está ali. Tem parábolas na Bíblia que Jesus dá a interpretação. Aí a gente não pode dizer outra, que Jesus já falou. Tem outras que ele só dá a parábola, embora a gente saiba que era a discussão ali entre os doutores, os fariseus, que fala no início da passagem. Mas você imagina o filho pródigo enquanto tinha dinheiro. Porque a Bíblia diz que enquanto ele tinha dinheiro, ele gastou toda a sua herança com as meretrizes. Com jogos, com as meretrizes. Você imagina quantos amigos não tinham do lado dele, enquanto ele não tinha dinheiro. Aí, em outras palavras, quando a Bíblia diz assim, que os nossos lábios não pode ter engano, a Bíblia está dizendo: seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Abraça seu irmão, não é porque você tem a obrigação de abraçar. Abraça seu irmão porque a Bíblia diz: buscai a paz com todos. Não é? E a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Primeiro, o maior de todos os mandamentos: amar a Deus de toda a alma, coração e entendimento. E o segundo, não superior, não maior do que esse: amar o próximo como a si mesmo. Aí a Bíblia está falando, a Bíblia está dizendo aqui, bajular com a língua na frente, mas apunhalar traiçoeiramente pelas costas. O apóstolo Pedro está reprovando esta atitude. Ele está reprovando. Imagine o seguinte, irmãos. Você imagina se me disseram assim: pastor Mário, esse ano vamos ter uma confraternização na igreja? Eu disse: rapaz, eu não estou podendo fazer. E confraternização é interessante. Se a gente tiver condições de fazer, faça. Porque eu sei que tem muita gente que não tem condições de pagar o danado pedaço de carne para começar depois. Aí vai ficar em casa triste: não fui para a confraternização. Igreja é igreja. Eu já dirigi várias e sei que é assim. Eu disse: esse ano não tem como. Comprei um ar-condicionado para ali, só a instalação é R$1.500. Não tem, vou investir para aliviar o calor dos irmãos. Não vai ter, pelo menos agora, no final do ano, não tem confraternização. Se tiver no início do ano que vem, que não está muito longe. Então eu não tenho condições de fazer, pagar. Aí alguém diz assim: não, pastor. Ô pastor, deixa de ser besta, faz como se quer pagar mesmo. Se que não paga, deixa para lá, rapaz. Se que não paga, não pagou, não tem dinheiro. Quando tiver, participa. Diz: rapaz, só que tem um detalhe. Você não está falando do seu trabalho. Você não está falando da rua que você mora. Talvez você não esteja falando da sua família. Eu não conheço sua família. Mas você também não está falando dela. Você está falando da igreja, rapaz. Você está falando com um pastor de igreja. Se isso é ser grosso, então me chame de grosso. Mas se todo mundo não puder participar, eu não faço. Não faço. O que eu faço a mesa de fruta? Porque quem não tem a mesa de fruta não pode dar um abacaxi, mas pode dar uma banana. Né? Não pode dar um abacate,
mas nasceu o melão de São Caetano no quintal, vai e traz o melão São Caetano que enfeita a mesa. No final todo mundo come, leva para casa aí. Então os irmãos trazem a sacola e bota dentro e leva, não tem problema. Pastor, eu não vou comer, vou levar para comer em casa. Leve, meu irmão. Sai dando glória a Deus com a boca cheia de uva passa, glória, aquela coisa saindo assim. Né, irmão? Coisa bonita, fartura na presença de Deus. Mas todo mundo participa. Porque é algo que nós devemos evitar. Quer ver uma coisa? Pastor, resume. Evite a falsidade. É o que a Bíblia Sagrada está dizendo. Evite a falsidade. Não seja falso. Não seja falso. Não deixe esse demônio chegar na sua vida, irmão. Tem igreja aí que está virada na confusão. Eu louvo a Deus pela nossa igreja. Que na nossa igreja tem um coral que eu faço parte. E o maestro vai lá e divide a voz do soprano, do contralto, não sei o que quer. E a gente dá glória a Deus quando o coral canta. E tem também na nossa igreja o grandão da Galileia, que vem aqui e canta e traz até um pandeiro agora, e a gente glorifica do mesmo jeito. Não é verdade, irmão? Sabe o que é isso? É uma igreja madura, é uma igreja que tem o Espírito Santo de Deus, irmão. É uma igreja que não tem partido. Não é verdade? A gente glorifica a Deus do mesmo jeito. E no dia que Deus bota no meu coração, eu canto corinho também, pronto. Canto no coral, mas canto corinho. Né, irmão? Outro dia eu sei cantar corinho da minha época. E corinho da minha época não, da época do pastor Dimas, que é mais velho que eu. E sei cantar corinho de hoje. Né? Outro dia ele estava ali, aí eu cheguei e disse: vejo um homem de branco dentro da congregação. Não foi? Ele já pegou a Bíblia e já saiu tocando. Ele quer que dá água para beber, ele quer. Já saiu empolgado. Não, tem calma. Não é, irmãos? É a igreja, isso é igreja. Não é? Entenda, isso é igreja. Isso é o Espírito Santo de Deus no nosso meio. E nós temos que preservar isso, irmãos. Temos que preservar isso. Eu não troco o púlpito da minha igreja. E a diretoria da minha igreja sabe, o meu pastor presidente sabe, que a igreja que ele me botar, que o abençoado que me antecedeu, tirou o púlpito, botou um telão aqui colorido, uma luz colorida. Primeira coisa que eu vou fazer, tirar a luz colorida, tirar o telão daqui de trás, botar o púlpito de volta, sentar os obreiros de volta nas minhas costas, não quero nem saber, porque eu sou pastor da Assembleia de Deus. Né, irmãos? É verdade. E a gente não pode ser hipócrita. Não foi assim que a gente aprendeu? Pronto, ninguém vai mudar. Né, irmãos? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Está escrito na palavra. Agora, além das coisas que a gente deve evitar, para terminar, tem a terceira coisa, que é uma ordenança negativa e uma positiva. E a última coisa é uma coisa que a gente deve fazer. Quer ver? Que a Bíblia diz duas coisas que a gente não pode fazer. Que é, nós temos que refrear a língua e os lábios não podem falar engano. Agora, uma coisa ruim e uma coisa boa. A Bíblia diz assim, ó: aparte-se do mal e pratique o bem. Olha o que a Bíblia está falando para a gente. Uma coisa ruim e uma coisa boa agora. Aparte-se do mal, fuja do mal, não queira mal na sua vida. Lembre-se sempre uma coisa: Satanás não é amigo de ninguém. Não caia no engano, irmão, não fazer um acordo com Satanás aqui, porque ele vai me beneficiar. Você é que pensa. Primeira oportunidade ele vai dar uma rasteira. Porque ele veio para matar, roubar e destruir como ladrão. Não queira acordo com o mal. Não queira. Para dizer isso, o povo tem que ser macho. Tem que ser crente. E eu vou dizer para você, irmão, não queira. A Bíblia diz claramente, né? Eu vou nem falar nada que eu anotei. Aparte-se do mal. Agora, faça o bem. Se aproxime de Deus. Se você não souber como agir, irmão, você vai e dobra o seu joelho. E você lê a sua Bíblia. E você pergunta a Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Estava eu e Thaisa. Quando a gente casou, a gente não tinha um carro. A gente orou de madrugada pedindo um carro. Na hora que a gente orou, a gente recebeu uma ligação de um profeta. Não foi?
Jailson ligou para a gente, é os Trindade. É o irmão Maravilha. Não era amigo da gente, conhecia a gente, só conhecia da igreja. Era o irmão Maravilha, porque tudo que ele falava, eu fazia Maravilha, Maravilha, eu não chamava de irmão Maravilha. O irmão Maravilha ligou para a gente, profetizando, dizendo que Deus ia mandar, tal. E quando foi com os dias, a gente comprou. Nosso primeiro carro foi um Fiat Siena, Fiat Siena. Naquela época do ano. Sabe quanto custou o Fiat Siena para a gente? R$500. Aí a gente agora tinha o carro, eu habilitado, Thaís habilitada, com o carro na garagem. Aí só foi que o mesmo Deus falou para a gente: não ande no carro. Lembra disso? Daí a gente agora, crente, com um carro na garagem que Deus deu, custou R$500. Eu ligava às vezes de manhã, botava para fora da garagem, botava para dentro. Porque Deus tinha dito: não ande com o carro. Daí eu tinha que visitar as congregações, que eu era o coordenador geral do discipulado, tinha que andar por todas as igrejas. Daí a gente ia de táxi, velho Pretrex, ia levar a gente de táxi, aí dizia: mas irmão, tu não comprou um carro? Comprei. Mas Jesus disse para não andar, e o povo dizia: não, é doido. É doido não, irmão. Tem Jesus na vida. Você sabia que muita gente, se Jesus falar um negócio desse, colocar a prova, ele não obedece mais? Jesus falou e disse: eu não faço. Isso aí, ó. Quantas vezes eu não já fui, meu irmão, virado por mil, para ir para cima de uma e dizer assim: agora eu quero pagar. E vou. Quando chega em cima, aí Jesus fala comigo e diz assim: abraço. Daí no lugar eu guardo tudo que eu fui para fazer e abraço, e abro a minha Bíblia. Para a gente comprar uma coisa, a gente tem que pedir a Deus. Às vezes, para a gente dar uma resposta, a gente não pode dar a resposta na hora. Porque se der a resposta na hora, vai magoar. A língua vai estar cheia de maldade, o coração cheio de maldade, e vai matar os outros. Aí, às vezes, a gente até para dar a resposta, a gente se cala, sai, depois a gente volta, aí a gente medita, ora um pouco, e na maioria das vezes você vai ver que foi melhor nem ter dado a resposta. Aí a gente lembra da Bíblia, lembre da Bíblia. A Bíblia está dizendo assim, ó, a Bíblia está dizendo, e a gente vai terminar agora, a Bíblia está dizendo que, versículo de número 11, aparte-se do mal e faça o bem. E a Bíblia Sagrada agora termina com a nossa vida de oração, porque a Bíblia diz assim, ó, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quem são os justos? Olhe para onde a gente está caminhando, para Deus olhar para a gente e dizer: lá estão justos na igreja, justos vieram para o culto hoje. Então, às vezes a gente falando aqui e alguém dizendo: ô Jesus, obrigado, eu não sabia disso, eu vou melhorar agora. Não, já estou que nem São Luís da cooperativa. Né? Às vezes a gente vai falando e Deus vai moldando, mas sabe qual é o objetivo disso? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Aí a Bíblia diz: e os seus ouvidos atento às suas orações. Você observa, irmão, quem faz tudo isso aqui, Deus está olhando e Deus está ouvindo. Olhe para onde a gente está caminhando, para ser observado por Deus e para as nossas orações chegar à presença dele. Aí a mesma Bíblia vai dizer assim, ó: mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Ou seja, a gente como crente, irmão, a gente vai procurar fazer o quê? O bem ou o mal? Porque se a gente fizer o bem, Deus está nos vendo. Se preocupe não, Paulo, Deus está te vendo, filho. Né? Irmã Simone, Deus está vendo a senhora. Irmã Semiraci, Deus está vendo a senhora. E não só vendo, Ele também está ouvindo. Vale a pena ser crente. Né, Lucas? Vale a pena ser chamado de quadrado. Né? Me chame da geometria todinha que você quiser. Mas eu sou crente, rapaz, vale a pena. Porque eu sei, ó, que crente, sendo crente do jeito que eu sou, Jesus está olhando para mim e Ele está ouvindo as minhas orações.
Aí a Bíblia diz que o mesmo Jesus que olha e que escuta as orações dos justos é aquele que aborrece, né, irmãos? E se fecha para os injustos, para aqueles que escolhem o mal, para aqueles que escolhem o caminho contrário do caminho de Deus. Como é bom ser crente, né, irmãos? Aleluia, como é bom ser crente, não é? Como é bom, que coisa maravilhosa. Tem um hino antigo que diz assim: não há nada nesse mundo melhor do que ser crente. Muito embora muita gente ache os crentes sem valor, mas esse: não há nada neste mundo melhor do que ser crente. Muito embora tanta gente ache o crente sem valor, aí ser crente é ser diferente, né? Ser crente é ser ungido, ser crente é ter o Espírito Santo e é ser servo do Senhor. Diz o hino, diz a canção, né, irmãos? Coisa boa ser crente, aleluia. A voz está rouca, né, irmãos? Não está saindo do jeito que eu quero, está melhor do que domingo, né? Mas ainda está meio deficiente. Mas o que importa, irmãos, é porque nós temos certeza que o nosso Deus está olhando para a gente essa noite. E Ele está contemplando as nossas orações. Vamos ficar de pé nesse momento e vamos orar ao nosso Deus, vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui.